Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou muito feliz de vir aqui para conversar com vocês sobre a minha autora brasileira favorita. Eu acho que ela e o José Geraldo Vieira estão ali praticamente empatados, né, nesse momento, assim, não tem como escolher entre um dos dois, né? O José Geraldo, eu já trouxe 2 livros aqui pro canal, né, que é o Albatroz e o A Ladeira da Memória. E estava faltando, gente, eu trazer a estreia oficial aqui da nossa dama da literatura brasileira, que é a Lígia Fagundes Telles, e o livro que eu escolhi para fazer a estreia dela aqui no canal foi o meu romance até então único que eu li dela, mas que já se tornou um dos meus favoritos, que é o Ciranda de Pedra. Essa minha leitura que eu fiz, na verdade, foi uma releitura, né? Eu já tinha lido o Ciranda de Pedra em 2020, mas naquela época que eu li, eu ainda não tinha um canal, então eu pensava, poxa vida, eu acho que eu tinha que reler o livro pra trazer um vídeo pro canal pra gente conversar, não é mesmo? Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, assim como praticamente todos os vídeos aqui de comentários e resenhas do canal, então se você não leu Ciranda de Pedra, se você não quer saber as reviravoltas, o final da história, etc., pode parar o vídeo aqui, tá? Ou então salva esse vídeo na sua biblioteca e aí depois, quando você terminar de ler, você vem aqui, assiste, comenta, enfim, coloca aí as suas impressões também sobre esse livro. Esse livro aqui também não foi o primeiro livro da Lígia que eu li. O primeiro livro da Lígia que eu li foi a sua seleção de contos Antes do Baile Verde e Outros Contos, que eu li já 2 vezes. Acho que merece também uma terceira releitura para eu poder trazer também pro canal. Não esse ano, talvez, mas acho que ano que vem é possível. E, gente, eu tava até comentando isso lá no meu Instagram, quando eu tava lendo, que a primeira leitura foi muito boa, mas essa releitura foi muito melhor. Já se passaram 4 anos desde quando eu li pela primeira vez, e assim, a minha cabeça mudou muito de 4 anos pra cá, então eu acho que o amadurecimento também foi maior, então eu talvez por eu já estar acostumada agora com a escrita da Lígia, né, eu consegui aproveitar muito mais essa releitura, por eu saber também já o que ia acontecer com os personagens, com o final da história, com as revelações aqui, apesar de que nem todas as revelações eu lembrava, algumas realmente me pegaram de surpresa de novo, né, mas essa foi uma releitura muito mais proveitosa, né, e eu fico cada vez mais convicta de que você tem que reler os livros que marcaram a sua vida de uma forma ou de outra. Eu acho que não vale só uma leitura. Tem livros que precisam ser relidos, né? Principalmente aqueles livros que deixaram uma impressão em você muito forte. Que é o caso aqui de Ciranda de Pedra. E esse aqui foi o primeiro romance da Lígia, tá? Então ela até então não tinha publicado nenhum romance em 1954. E assim, pro romance de estreia, ela já entrou colocando os 2 pés na porta aqui. Ela começou muito, muito bem, maravilhosamente, com esse livro, que ele tem uma escrita, já comentando um pouco da parte mais técnica aqui desse livro, ele tem uma escrita muito bonita, tá? Muito poética em alguns momentos, e a Lígia gosta muito de usar a questão de objetos na sala para poder criar uma atmosfera na sua história, né? Então, às vezes ela começa descrevendo uma veneziana fechada, tem um momento aqui da cena que ela fala sobre a luz que entrava pelo quarto da Laura, né? Que a mãe aqui é da protagonista, e cria aquela atmosfera de túmulo, né? Porque a mãe ali estava doente, já estava nas últimas, né? Então, ela tem essa delicadeza, essa elegância na sua escrita que muito me encanta, em especial. Além de que também ela consegue sintetizar assim em poucas palavras, em poucas frases, né, sentimentos, pensamentos de uma forma assim que é incrível, né, que poucos escritores conseguem com tamanha maestria, né, sintetizar ideias em frases tão curtas e às vezes tão certeiras, né. A escrita da Lígia também ela pode ser uma flecha, né, que atinge você, porque há momentos que ela fala assim algumas verdades que são até secas, duras, né? Mas em outros momentos também ela tem aquela escrita mais suave, mais floreada também, que aquece o seu coração. Então, na parte da escrita, eu acho a Lígia, assim, maravilhosa. Tem um conto dela que eu acho que eu já comentei aqui com vocês em algum momento, chamado As Cerejas, que foi o primeiro conto que eu li dela. Eu li na escola pra fazer um trabalho. E eu tinha lá os meus 15, 16 anos, assim, no trabalho de português, e gente, eu lembro até hoje da cena daquele conto, assim, a cena que dá aquela reviravolta na história, né, quando a protagonista entende o que tá acontecendo, né, e, nossa, gente, a impressão que ficou em mim, na minha imaginação, é muito forte, isso já faz mais de 10 anos que eu li, e até hoje eu lembro da cena crucial daquele conto, assim como os outros contos também do Anjo do Baile Verde, as cenas aqui do Ciranda de Pedra também, que, como eu falei pra vocês, eu tinha lido em 2020 até hoje, 2024, tinha cenas que eu lembrava, porque ficaram muito, muito bem marcadas em mim. Então a Lígia, ela tem esse poder imaginativo sobre mim, e sobre a maioria dos leitores, assim, que é muito forte também. Comentando aqui sobre a história, como eu falei pra vocês,
O Cidadão de Pedra foi o primeiro romance da Lídia Fagundes Telles, publicado em 1954, e é praticamente um romance de formação. A gente vai acompanhar aqui desde a infância da protagonista Virginia até ali mais ou menos o início da sua fase adulta. Então o livro ele tem duas partes, né? A primeira parte é a parte da infância e a segunda parte é já ela adulta ali, voltando do orfanato onde ela estudou, ficou ensino interna ali durante praticamente todo o final ali da sua infância. A primeira parte do romance que a gente acompanha do ponto de vista da Virginia, não em narração em primeira pessoa, mas uma narração em terceira pessoa, só que o narrador só conhece apenas o ponto de vista da Virginia, né, não é mesmo? A gente percebe que é uma garota, assim, muito questionadora, e é uma garota que vive uma classe média de São Paulo, ao que dá a entender aqui, que eles moram em São Paulo, faz parte de uma família de uma boa condição social, só que é uma família quebrada, é uma família que foi ali destruída por conta de um casamento dos seus pais que não durou, né? Os seus pais se separaram. E era uma família que tinha 3 filhas, né? Então era a Otávia, a Bruna e a Virgínia, que era a mais nova. E a mãe, então, resolveu seguir a sua vida com outro homem, né? Ela se apaixonou por um outro homem, que é o Dr. Daniel. E eles, então, foram embora e a mãe levou a filha mais nova, a Virgínia, para morar com ela e o Daniel. O problema... E o Daniel e a empregada Luciana também, que é quando a gente começa aqui a abertura do romance, e é com eles aqui, morando nessa casa. Só que eles viviam em condições muito precárias, né? Eles não tinham, dá a entender aqui que eles não tinham, assim, grandes luxos como a Laura, que é a mãe da Virgínia, estava acostumada a viver. E também a Laura estava, então, enlouquecendo. E a Virgínia, ela é muito novinha aqui no livro, né? Nesse começo do livro, e ela ama muito a mãe, e ela detesta o padrasto, né? Detesta o Dr. Daniel, só que o Dr. Daniel é muito carinhoso com ela, né? E aí a gente vai entender por quê, né? Mas pro final da primeira parte, que é a grande revelação aqui desse livro, quem já leu já sabe qual que é, não é mesmo? A gente descobre então que no final da primeira parte, né? A Virgínia não era filha do Natércio, né? Que era o ex-marido da Laura, e pai da Bruna e da Otávia. Mas, na verdade, ela era fruto do relacionamento entre a Laura e o Daniel. O Daniel, que ela achava que era apenas o padrasto dela, na verdade, era o pai biológico dela, né? E só que ela só vai descobrir isso um pouco tarde demais, né? Ela só vai ter essa revelação de que aquele homem que ela tanto tinha ojeriza, né? Era o verdadeiro pai dela, só na primeira parte e já muito tarde, né? Porque quando a mãe falece, né, a mãe por fim acaba falecendo, né, e o Dr. Daniel cuida da mãe até os últimos momentos, né, ele para poder não ter que levá-la para o sanatório, né, ele não quer que ela seja internada, ele quer ficar com ela até o final, ele acaba então se suicidando, né, então a mãe morre e poucos dias depois a Virgínia estava já morando com o seu pai, entre aspas, não é mesmo, e as suas meias irmãs, e aí a Luciana chega e avisa, então, que o pai dela, que o Dr. Daniel tinha falecido, e ela acaba revelando pra Virgínia, no final da primeira parte, que o Daniel era o pai dela biológico, né, e não era o Natércio. Isso explica muita coisa aqui no livro, do porquê que a Virgínia não se encaixa na família do pai, e em muitos momentos nem mesmo da família da mãe. E é por isso que a gente tem aqui um título, né, ela fala que é uma ciranda de 5 pessoas, né? Porque ela tem a irmã, as duas irmãs, a Otávia e a Bruna, que são bem diferentes uma da outra. A Otávia é aquela moça indolente, bonita, né? Mas indolente, que não quer nada com a vida, é artista, sabe pintar, muito talentosa, mas ela não se esforça, né, para ser uma grande artista, né? Para realmente ser alguém na vida, né? Então, como ela tem a fortuna do pai, então ela vive do dinheiro do pai, assim como a Bruna também. A diferença da Bruna é que ela não é tão bonita assim como a Otávia, mas é aquelas mulheres extremamente religiosas, né? Com muita fé, só que não é aquela fé verdadeira, né? Aquela fé meio de casca, né? Como a gente fala, né? A gente vai perceber que a fé dela é uma casca na segunda parte, principalmente ali, quando a Virgínia descobre algumas coisas, alguns podres sobre a meia-irmã, a Bruna, né? E ela fala muito de Bíblia, de anjos, essas coisas todas, né? Só que a gente percebe aqui já na primeira parte, né? Mesmo no ponto de vista, às vezes, confuso da Virgínia, né? Porque ela é uma criança, que ela
não era uma fé real de verdade, não é mesmo? A gente tem também ali os vizinhos deles, né, que é o Conrado e a Letícia, os irmãos, né? O Conrado foi o grande amor da Virgínia, né? Ela sempre foi apaixonada por ele, só que o Conrado parecia nunca dar bola pra ela. A gente tinha a Letícia, que era apaixonada pelo Afonso, que também era um amigo ali deles, eles tinham a mesma idade e tudo mais, eram vizinhos e tudo. E o Afonso, a Virgínia sempre tinha um receio de conversar com o Afonso, porque ela, quando criança, né, parecia que ele estava sempre ali julgando a pobre coitada, né, tratando ela assim com um desprezo. E para completar, tinha a Frau Herta, era a governanta ali da casa, que cuidava deles ali, na ausência do pai. E a Virgínia sempre ficava de lado das brincadeiras, dos passeios, né? Eles tinham o costume de ir numa fazenda, que era ali do pai do Afonso, né? E eles iam brincar, etc. Fazer piquenique, essas coisas de criança, não é mesmo? Porque a história que se passa é mais ou menos ali no começo dos anos 40, tá, gente? Então, podemos dizer que é um romance de época, né? Porque se passa entre os anos 40 e os anos 50, né? E a Virgínia nunca era convidada para esses passeios, para esses momentos de lazer, né? Ela era sempre excluída dessa ciranda, dessa roda, desses amigos ali, incluindo até mesmo as suas irmãs, as próprias irmãs excluíam ela, e até mesmo o pai não demonstrava, o pai, né? O Natércio, né, que acabou cuidando dela, né? Não demonstrava nenhum amor, nenhuma forma de fazer com que ela se integre naquela ciranda, naquela família, né? Então ela sempre foi deslocada ali, naquele meio, e também ela acaba sendo deslocada na própria família do pai biológico dela e da mãe, né? No caso, quando eles dois morrem, né? Nenhum familiar do Daniel ali, ou da Laura vai... Da Laura tem um Natércio, né, no caso. Mas nenhum familiar do pai biológico dela vai se encarregar de cuidar dela, né? Tipo, parece que ninguém liga muito pra coitada da menina. E mesmo quando eles estavam vivos, né, parecia que o Daniel e a Laura estavam sempre no mundinho deles, sabe? Enquanto que a Luciana era apaixonada pelo próprio patrão, não é mesmo? Ela era apaixonada pelo Dr. Daniel. E só que parecia que os três ali ficavam nesse conflito ali, nesses amores não correspondidos, na dor de ver a Laura morrendo aos poucos, etc. E a Virgínia também acabava ficando de lado, assim, gente. E isso pra mim, assim, essa parte dela se sentir excluída e ela não entender, até o final da primeira parte, ela não entender por que ela não era bem-vinda em lugar nenhum que ela fosse, né? Isso pra mim foi tão, assim, real e doloroso, porque era uma coisa que talvez muitos de nós já passamos por isso. Não ao extremo, como a Virgínia aqui, obviamente. Talvez não, né? Não é o meu caso. Mas é muito fácil, nessa idade, a gente se sentir excluído das rodas, das cirandas da vida, não é mesmo? Então, eu falo por mim, né? Por experiência própria, né? Talvez eu nunca me senti muito inclusa em certas cirandas, sejam da minha família, seja cirandas de amigos, na escola, no trabalho. Então, eu sempre... Tem até uma música da Rita Lee chamada Ovelha Negra, vocês já ouviram aquela música? Descreve perfeitamente aqui a Virgínia e nós, talvez, ovelhas negras da família, que a gente às vezes não se encaixa muito bem ali, porque as pessoas parecem já ter um certo entrosamento, ou terem coisas parecidas, ou terem interesses parecidos também. E eu não falo aqui só de interesses culturais, nada disso não mesmo. Às vezes até um interesse de vida, né? Um conhecimento de vida, uma personalidade, um desejo de ser algo, né? E no caso aqui da Virgínia, né? Muito por conta... A exclusão da Virgínia aqui era justamente muito por conta da questão dela não ser filha biológica. E aqui, a gente tá falando de um Brasil diferente, né? Ela era considerada filha bastarda. O estigma do filho bastardo era muito maior. Não que hoje não seja, né? Mas aqui era um pouco pior aqui do que nós temos hoje em dia, não é mesmo? E ela nunca se encaixava, e ela queria muito se encaixar nessa ciranda, né? Tem um momento que ela até compara a ciranda dos seus amigos ali com os anões de jardim que tinha na casa do seu pai, né? E ela meio que idealizava eles, né? O fato dela não fazer parte desse momento de infância, ela, quando criança, idealiza muito esses 5, porque ela acha que eles são perfeitos, que eles não têm defeitos, e ela que é o problema, ela que é a problemática, ela que não é uma menina boa, ela que é difícil, né? Que realmente a Virgínia demonstra ser uma menina que... nada dócil, não é mesmo? Que ela gostava de roer as unhas, ela andava nas pontas dos pés, ela ficava rolando
no quintal, na grama, ficava toda suja. A Frau Herta, até mesmo a Frau Herta tratava ela com diferença, fazia essa distinção dela com as duas irmãs, a Otávia e a Bruna, e ela achava que o problema era ela e não uma questão externa, que ela não tinha culpa, né? Ela não tinha culpa de nada aqui do que aconteceu com os seus pais e a forma como ela nasceu. E essa parte da questão, né, da genealogia da Virgínia, eu não lembrava. Essa pra mim foi a grande surpresa. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava que ela não era filha legítima do Natércio. E pra mim essa foi uma grande surpresa de novo, né, durante o livro. Terminada a primeira parte, né, a primeira parte do livro termina com ela indo pro convento, né, ela pede pro pai pra ser uma interna, né, definitiva no convento, ela passa anos lá. E aí a segunda parte vai começar então com ela saindo do convento já uma adulta, né, uma jovem adulta aqui, voltando então pra casa do pai, depois de todos esses anos, e ela volta ainda com aquelas mesmas ideias que ela tinha quando era criança a respeito da sua família. Ela vai morar com a família do Natércio, não é mesmo? Porque é a única família que restou, que ela tem. Nem mesmo a Luciana ela teve contato mais. E aí então a ciranda que até então estava fechada para ela começa a se abrir, né? Então todos os membros, praticamente quase todos os membros dessa ciranda, começam a abrir os braços para ela. Ela vai dizer, né? Começam a fazê-la entrar. Começando então pelo Afonso, que tinha que se casado com a Bruna, né? E ele começa a dar em cima dela. E a Virgínia vai entender por quê que ele estava querendo que ela fosse sua amante, porque a Bruna tinha traído o Afonso com um amigo da Letícia, o Rogério, né? E aí a Letícia, ela também acaba descobrindo, então, Letícia, depois que ela foi rejeitada pelo Afonso, né, que o Afonso acabou se casando com a Bruna, ela se assumiu como homossexual, e assim, gente, a Virgínia não percebe que a Letícia está dando em cima dela, né? Gente que já leu, ou então se você é um leitor mais esperto, você já desconfia que tem coisa aí, né? E ainda mais pela forma como a Lígia descreve certas cenas aqui quando elas estão conversando, que a Virgínia é muito inocente ainda, né? E ela não percebe, só que nós leitores a gente já percebe o que tá acontecendo aqui, né? E a Letícia mora sozinha, se oferece a casa pra ela morar, né? Porque a Virgínia quer ser professora e tradutora, né? Ela sabia muitas línguas, tinha ido muito bem na escola e tudo mais. E só que ela não desconfia de nada, né? E o Rogério, que é amigo da Letícia, começa a dar em cima da Virgínia também. E a Virgínia fala, nossa, todo mundo me quer, mas menos o Conrado, né? Que o Conrado, lembra que eu falei pra vocês, era o amor da vida dela. E ele parecia não dar muita bola pra ela, apesar deles terem uma certa amizade ali. Ele não parecia que estava interessado nela. Mas aí a gente descobre por que ele não tá interessado nela. Mas ali na metade do livro, assim, naqueles momentos que você fala, meu Deus, como que pode uma coisa dessas, né? Como que... O que mais de coisas ruins que vai se descobrir sobre essa família, não é mesmo? Né? Que aparentemente era uma família perfeita para Virgínia criança, né? E aí nisso tudo que ela vai descobrindo coisas a respeito da sua família, ela vai ficando cada vez mais depressiva, né? Porque aquilo que ela idealizava deles não era nada real, né? O Natércio continua da mesma forma, ele não dá pouca atenção para Virgínia. Apesar dele oferecer todo o conforto para ela, dinheiro, abrir a casa para ela morar e tudo mais, ele não a trata como uma filha de verdade, né? A Otávia tinha vários amantes ali, né? Ela não tinha se casado, mas teve vários rolos que ela teve ali. E a Bruna, então, tava com esse rolo ali com o Afonso, que o Afonso era o tal do poeta, né? Ele era o poeta do grupo, né? Só que o Afonso não tinha onde cair morto, né, gente? E ele vivia às custas do dinheiro do sogro, né? Do Natércio. E é quando a Virgínia vai descobrindo... Na segunda parte é que ela vai descobrindo, né? Cada vez mais sobre os podres da sua família, né? E aí ela fica na dúvida, poxa vida, eles abriram uma roda pra eu entrar, mas agora eu não quero mais fazer parte dessa roda, né? Que é a grande decisão que ela toma aqui, mais pro final do livro, que ela não quer fazer parte disso, né? Ela tem um caso com o Rogério, uma coisa de uma noite só. Ela acaba escolhendo ele, né, para fazer ciúme pro Conrado, né? Só que o Conrado, aparentemente, até o momento, não demonstrava interesse, né? Meio que pra afogar as mágoas dela. Ela briga com a Letícia, enfim, dá uma confusão danada. Só que no fim das contas ela acaba decidindo então ir embora, né? Ela vai fazer uma viagem longa, né? Vai viajar e vai morar em outro país. Porque ela quer se libertar dessas amarras, né? Desse passado dela, desse trauma que ela teve, né? Porque ela sofreu um trauma, né? Ela perdeu a mãe de uma forma trágica e perdeu o pai de uma forma mais trágica ainda, né? E não teve nem oportunidade de se despedir deles, né? Antes de perdê-los. E aí
foi morar já com essa família e toda a rejeição que ela sofreu, enfim. E aí a gente tem a grande revelação, né, que eu não falei de propósito, né, que é sobre o Conrado, né, por que o Conrado não demonstra, né, não parece demonstrar nenhum sentimento pela Virginia, mas na verdade o Conrado a amava. E aí, só que a Virginia sempre achou que o Conrado era apaixonado pela Otávia, a sua irmã. Que os dois eram muito parecidos, assim, em questão de gostar de arte, né, essa coisa toda, tocar piano, etc. Desde criança, né, a Virginia tinha ciúmes dela a Virginia tinha ciúmes da Otávia tinha ciúmes do Conrado com a Otávia, e a Otávia revela pra ela, assim, da forma mais seca, fria e dura, de que o Conrado era impotente, né, então por conta disso, o Conrado não era capaz de amar da forma como elas esperavam, né, e aí por conta disso, por isso a Otávia e o Conrado nunca se casaram, nunca tiveram nada além, né, de um amor platônico, né. Nada de talvez um romancinho platônico na adolescência, né? E aí, por fim, a última cena aqui, que pra mim é a cena mais bonita do livro, né? Quando ela finalmente vai pra fazenda, que ela sempre sonhou ir nessa fazenda, só que ela nunca foi, que é a fazenda do Afonso. E aí ela encontra o Conrado ali, por fim, e o Conrado confessa o amor dele para com ela, né? E aí ele não fala o porquê deles não poderem ficar juntos, mas ele fala que a amava sim há muitos anos, que o caso que ela teve com o Rogério o magoou muito, o feriu muito, etc. E a Virginia já, assim, conformada com a situação, pelo menos feliz de ter escutado, né, o Eu Te Amo do Conrado, ela aceita, né, entende? Eles se abraçam, se beijam e se despedem. E a última cena aqui, então, que pra mim é a cena que ficou marcada, né, do final do livro. Até vou ler pra vocês aqui, ó. Cadê? Aqui. Trocaram um leve beijo, aqui na página 200, né? É a última cena do livro. Trocaram um leve beijo. Depois ela prosseguiu sozinha pelo estreito caminho de sombra. Quando julgou ter atingido a metade, voltou-se. Lá estava Conrado, na mesma posição em que o deixara, de pé na clareira. Mas os frouxos raios de sol que o iluminavam já tinham desaparecido. Apagou-se, pensou ela, acenando-lhe pela última vez. Ainda ouviu o grito do pássaro rompendo a quietude, porém não achou mais parecido com a risada de Otávia. Era apenas um som anônimo, perdido na tarde. E aí o livro termina dessa forma. Bom, gente, o que falar de Ciranda de Pedra, não é mesmo? Eu não acho que é um livro, assim, que vai agradar todos os leitores, tá? Não é um livro que vai agradar todo mundo. Justamente por essas quebras de expectativas, né? A gente espera que a mocinha, né, a Virginia, ficasse com o Conrado, né, que eles formassem um casal. Eu também queria, tá, gente? Mas a Lígia adora quebrar as nossas expectativas, adora, enfim, ir para caminhos tortuosos nas escolhas dos destinos, dos seus personagens, né, ou então dar um tapa na nossa cara, assim, no meio do livro, assim, mudar totalmente o rumo da história. Então, essas quebras de expectativas pode ser um pouco frustrante para nós, leitores que estamos acostumados, né, das coisas se resolverem tudo muito certinho. Mas pra mim, assim, apesar disso, né, apesar de eu querer muito que a Virginia tivesse ficado com o Conrado e tudo, tivesse virado o casal da série, do livro, né, e tal, é de se entender, né, porque que não seria benéfico pra Virginia continuar vivendo naquele meio ali, entre aquelas pessoas, que a Virginia, ela não ia fazer parte, nunca faria parte daquela ciranda, daquele ciclo, que era melhor que ela fosse realmente encontrar o caminho dela, conhecer outras pessoas, fazer novos amigos, buscar construir a sua vida fora daquele círculo ali social e familiar que tanto a traumatizou, que tanto ela tem lembranças ruins, né? Tem momentos aqui do livro que a Virginia até fala que ela estava tão depressiva, assim, que parecia que ela ia se suicidar, né? Então tem momentos que ela fala que, meu Deus, eu vou tirar minha vida, né? Porque ela estava tão... Isso foi logo depois que ela teve a noite com o Rogério, né? E ela ficou assim, tão se sentindo na fossa, sabe? Com aquela tristeza, com aquela angústia, né, do que ela fez, que ela pensa até mesmo em tirar a própria vida. Então, assim, imagina, ela não ia ser feliz vivendo com aquelas pessoas, né? Que tanto tornaram a sua vida muito difícil, né? Então, a melhor coisa, realmente, o melhor destino pra Virginia realmente tinha que ser ir embora, né? Que tinha que ser construir a sua vida em outro local. E o que podemos dizer, então, Ciranda de Pedra? É um livro sobre recomeço, né? Então, é um romance de formação. E é principalmente também um livro de recomeços e novas chances, né? Que nunca é tarde pra recomeçar, nunca é tarde pra gente recomeçar a nossa vida. Que não são todas as cirandas que nós devemos fazer parte, né? Eu acho que a mensagem mais forte que ficou pra mim nessa releitura foi essa, né? As cirandas que a gente não quer, não tem que fazer parte delas, né? Você tem que sair
desse círculo, sair dessas cirandas que você às vezes tá tentando entrar, só que só tá te fazendo mal, só tá te prejudicando, só tá fazendo mal pra você mesma, não tá te trazendo nenhum benefício, não tá fazendo um bem pra sua vida. Então, as cirandas da vida que a gente tem que sair, a gente tem que se libertar de certas amarras, coisas do passado. Isso foi pra mim muito forte também quando eu tava nesse livro, que nos últimos tempos eu venho refletindo assim de coisas do passado que eu ainda me sentia presa, né? As situações do passado e que eu nunca conseguia sair, né? Então acho que a leitura desse livro veio a calhar assim para fazer essa essa autoterapia, não é mesmo, né? De que tem coisas que a gente tem que deixar para trás e seguir adiante, fazer essa viagem, né? Essa viagem não precisa ser uma viagem externa, né? O que é bom também, mas uma viagem para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, pra gente se libertar de muitas coisas. E fica aqui a minha recomendação. Recomendo demais, gente. Recomendo muito pra vocês, se vocês gostam de literatura brasileira, mas principalmente de bons romances brasileiros, ok? Romances bem escritos, com personagens fascinantes. Não tem nenhum personagem aqui que é mal construído. Todos os personagens são bem construídos. Não há vilões aqui na história. Tem personagens que fazem coisas boas, tem personagens que fazem coisas ruins, então a Lígia tem um poder muito grande de construir personagens muito bem delineados, né? Não tão bonzinhos, mas também não tão ruins, sem mocinhos e vilões, aquela coisa realmente do ser humano, né? Que é capaz, que uma mesma pessoa é capaz de fazer algo bom e também algo ruim, né? E também o que me chamou a atenção nessa releitura, que eu não tinha reparado, é a questão da fé da Virgínia, né? A Virgínia, ela vai perdendo a fé em Deus ali na sua infância, né? E no final do livro ela volta, ela recupera a fé, ela dá a entender que ela vai recuperar essa fé que ela perdeu. Aqui na página 197 vai dizer assim: aceitou o perigoso jogo do faz de conta, onde o jogador tem tudo e no minuto seguinte descobre que está de mãos vazias. Tanta inveja da antiga roda de pedra, mas por que não posso entrar? Cerrou os olhos. A vontade da esperança, da fé, e que teria de brotar com a espontaneidade daquela relva verde. Mais tarde, talvez, por enquanto, sentia grande nostalgia de Deus, mas ainda se encontrariam e haveriam de amá-lo ainda mais por todo o tempo percorrido sem amor. E se ele perguntasse: que queres? Responderia como uma mulher de Barrabás: nada, Senhor, contento-me em ver-vos passar. Nossa, a Lígia é maravilhosa, gente, pelo amor de Deus. Se você nunca leu nada da Lígia, por favor, leia, tá? Fica aqui a minha recomendação do Ciranda de Pedra. Também recomendo o Andes do Vale Verde e outros contos dela. Se você não quiser logo arriscar com romance, pega os contos da Lígia, você vai gostar. E eu espero que vocês gostem também. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.